agradecimento, evidentemente, muito especial à ASPA e à Viviana Silva pelo convite muito gentil e uma palavra de apreço pelo que tive a oportunidade de assistir à apresentação, pelo trabalho que estão a desenvolver, que é absolutamente fantástico. Eu próprio me integro na comunidade de imigrantes, porque vivo fora do país há 10 anos, aliás, quase 7 dos quais no Brasil, e portanto compreendo muito bem a perspectiva apresentada pela senhora Secretária de Estado, que aliás aproveito também para cumprimentar, assim como o nosso embaixador, Francisco Ribeiro de Menezes, e um abraço a um velho amigo, ao Paulo Pisco, que não consigo ver na imagem, mas que percebi que estaria também na sala. Exatamente, e portanto, aquilo que me foi sugerido falar, enquanto alguém que tem nos últimos 4 anos e meio acompanhado a agenda digital europeia, na representação permanente de Portugal junto da União Europeia em Bruxelas, foi exatamente perceber como é que as questões do digital e do desenvolvimento tecnológico devem ser fatores e elementos de inclusão e de integração. Porque a verdade é que nós estamos, enfim, em plena 4ª revolução industrial, é assim que ela normalmente é identificada, em que a inovação digital é caracterizada por um crescimento absolutamente exponencial de todos os setores sociais. E isso alterou e está a alterar profundamente a forma como nós nos relacionamos, como nós vivemos, como nós trabalhamos, e isso, enfim, passou a ser por demasiado evidente, sobretudo nos últimos 18, 20 e 24 meses, em virtude das circunstâncias que sabemos, e já lá vamos. Acontece que nem tudo são rosas, e portanto a digitalização em si mesmo não é um fim, é em muitos casos um meio, mas a verdade é que tem vantagens e tem desvantagens, e nós muitas vezes tendemos a prestar atenção às vantagens, o que é absolutamente normal. Convém por vezes também refletirmos, e no caso, enfim, sobretudo aqueles que têm mais responsabilidades políticas, nos riscos. E neste momento em que estamos a falar, há metade da população no planeta não tem contacto nem acesso à internet. E portanto está, eu diria, absolutamente excluída. E isso é por demais evidente, se nós dizemos metade da população, quando atentamos aos países desenvolvidos versus países menos desenvolvidos, a verdade é que aí o fosso acentua-se, e portanto os países desenvolvidos têm 87%, em média 87% da sua população ligada, os países menos desenvolvidos não chega a ter 20%. E portanto este gap é algo que nos deve preocupar e para o qual temos que prestar a devida atenção, e se começarmos a fazer declinações ou a observar os detalhes deste gap, percebemos que, por exemplo, as mulheres e os idosos vivenciam desigualdades digitais em maior grau do que outros grupos sociais, e por isso também aqui temos que naturalmente prestar uma atenção particular. E a verdade é que este desenvolvimento e este processo extraordinariamente rápido de digitalização da nossa sociedade traz, como disse, riscos que se tornam já não aparentes, mas evidentes. A questão dos crimes cibernéticos, a desinformação que tem ameaçado e ameaça em muitas circunstâncias as democracias, e temos vários casos evidentes não apenas na Europa, mas inclusive, enfim, nos Estados Unidos há relativamente pouco tempo houve casos evidentes também disso, ameaçam os direitos humanos, a nossa privacidade que está colocada em causa, e portanto temos que, quando falamos em adoção de tecnologia e processos de digitalização, nós temos que, digamos assim, ter uma atenção muito particular e uma visão muito também cautelosa, eu diria. E é extraordinariamente difícil falar nisto sem falarmos precisamente na questão da pandemia e da Covid, em que o mundo coletivamente de repente se envolveu, porque a verdade é que foi de forma quase inusitada que nós passámos a estar fechados em casa e com a necessidade de continuarmos de alguma forma a fazer a nossa vida normal dentro de uma nova normalidade, e a verdade é que isto passou a ser feito sobretudo com meios digitais. Aliás, a minha participação agora aqui e de outras pessoas que estão a assistir, porventura há 3 anos num evento desta natureza, podia ser que se lembrassem de fazê-lo de forma híbrida, mas em regra não era essa a prática. E agora passou a ser a regra e já não a exceção.
da mesma maneira que passámos a trabalhar a partir de casa, em muitos casos a regra e não a exceção, mas também passámos, digamos assim, a perceber que a exclusão digital é uma nova face da desigualdade. Portanto, isto é uma forma que antes era tratada de modo quase marginal em programas de governo, em estratégias de governo. O governo entenda-se, inclusive, não apenas governos nacionais, mas até em termos autárquicos, em termos municipais ou regionais, e no caso da Alemanha o poder regional tem uma força muito particular. Hoje isso tem que ser, digamos assim, feito de forma uniforme e passar a estar presente nos diversos níveis de governo, e isso é, digamos assim, um elemento que se acentuou, que se tornou mais evidente para todos nós, precisamente nos últimos 18 meses. Porquê? Porque de repente passámos a ter que fazer a marcação de consultas médicas, passámos a ter que fazer o agendamento da vacinação em linha, passámos a ter que muitas vezes resolver o problema do próprio cartão de cidadão em Portugal através de meios digitais, passámos a ter, por exemplo, que encomendar comida e ter acesso a muitos meios dos quais dependemos através das tecnologias, a relacionarmos cada vez mais com os nossos bancos e com os demais serviços públicos por via da digitalização. E isto, se por um lado deu, digamos, um conforto adicional àqueles que já eram, como a esmagadora maioria, por certo, dos que estamos a participar neste evento, info-incluídos, a verdade é que os números da info-exclusão acentuaram-se muito mais também nestes 18 meses. E há um caso particular que nós temos que atentar na Europa. O envelhecimento populacional da Europa torna o processo de inclusão digital ainda mais desafiante. É que reparem, se nos jovens dos 16 aos 24 anos na Europa, 4 em cada 5 são info-incluídos e, portanto, têm competências digitais, 3 em cada 4 na faixa dos 35, 3 em cada 5, perdão, na faixa dos 35 aos 44 anos, a verdade é que, quando nós falamos dos mais velhos, ou seja, dos mais idosos, a partir dos 65 anos, apenas 1 em cada 4, portanto 25%, é que tem competências digitais, sejam elas básicas ou superiores. E, portanto, isto, imaginem, nestes casos concretos, numa Europa que está cada vez mais envelhecida, numa Europa que, para terem uma ideia, chegará, hoje nós temos cerca de 90 milhões aproximadamente de idosos na Europa, teremos em 2050 130 milhões. E portanto, repare-se que hoje, entre hoje e 2050, haverá menos 13% de pessoas com menos de 55 anos. E, portanto, isto é um desafio imenso, é um desafio para a segurança social, é um desafio para os governos, é um desafio para, enfim, para estruturas, inclusive não governamentais, mas a digitalização ela própria tem um caráter instrumental e tem que se adaptar precisamente a este tipo de novos desafios. Dar-vos apenas dados que me parecem muito relevantes em relação a Portugal, de um estudo que saiu, que é um estudo anual apresentado pela Comissão Europeia, ele é, enfim, o acrónimo em inglês é DESI, se transformarmos isto em português é o Índice da Digitalidade da Economia e da Sociedade. Ele foi apresentado a semana passada, com muito boas notícias para o nosso país, para Portugal, porque subimos 3 posições num ranking, dos 27 Estados-membros estávamos em 19 o ano passado, este ano passámos a estar em 16º, e portanto este relatório mostra que Portugal registra uma percentagem superior à média europeia em competências avançadas, mas inferior quando falamos de competências básicas. Mais ou menos quase metade da população portuguesa ainda não tem competências básicas. Este é um enorme, enorme desafio. Depois, uma excelente notícia é que houve um aumento muito considerável, 4 pontos percentuais, no caso das mulheres especialistas em tecnologias da informação e do conhecimento. Ou seja, nós passámos de 18% para 22% no caso das mulheres que são especialistas em TIC, e estamos acima da média da União Europeia, que é 19%. Isto foram excelentes novidades, mas, por exemplo, no caso de quando olhamos para as empresas, às vezes a integração tecnológica e a integração digital das empresas em Portugal está ainda abaixo da média europeia, a média é de 60%, em Portugal temos 51%. Mas, por exemplo, Portugal é líder nos serviços públicos digitais, e a verdade é que aumentámos o número de utilizadores em linha para cerca de 57%,
Isto resulta também em grande medida das últimas circunstâncias e do último contexto. Apesar de tudo, há ainda um caminho longo a percorrer, repare-se, há pelo menos 40% de margem de crescimento, mas é verdade que os serviços públicos em Portugal temos excelentes casos de sucesso, aliás, prémios atribuídos pelas Nações Unidas, pelo Banco Mundial, nunca esquecer a questão digamos assim, da empresa na hora, há muitos anos, mas hoje em dia, em regra, a maior parte dos serviços públicos nacionais estão integrados digitalmente e isso é absolutamente relevante, porque estando os serviços públicos integrados digitalmente, significa que a relação do cidadão com o Estado se aproxima, mas se facilita, mas não esquecer os tais, a tal percentagem muito considerável ainda de pessoas que está fora, e se nós queremos falar em inclusão, temos que falar de uma inclusão para todos. Aliás, havia um mantra durante a presidência portuguesa da União Europeia, que tivemos no último semestre, em que o nosso primeiro-ministro, enfim, muitas vezes dizia, não podemos deixar ninguém para trás. E, portanto, a questão da inclusão digital é um elemento fundamental para não deixarmos e não podermos deixar ninguém para trás. Três notas finais, porque algumas delas são desenvolvidas também nas comunidades e são desenvolvidas com a integração de entidades, enfim, associativas, e isso é muito importante. Por exemplo, há projetos de integração dos idosos que no Luxemburgo há um que é muito interessante, chama Silver Surfer, em que, no fundo, o que é que fazem? Idosos, eles próprios, são monitores e treinadores de outros idosos, especialmente nas questões da segurança na internet, nas questões sobretudo da relação nas redes sociais, porque é sabido que os idosos se expõem demasiado e muitas vezes são veículos de comunicação, de multiplicação, sobretudo de desinformação. Em Portugal há vários casos, há um pouco por toda a Europa, modelos, digamos assim, diversos de treino intergeracional, em que já são os mais novos que treinam os mais idosos. E isto é muito interessante e eu acho que é uma oportunidade também para as próprias comunidades portuguesas desenvolverem este tipo de programas, que são, aliás, em muitas circunstâncias, subsidiados por programas de financiamento da comunidade, da Comissão Europeia e da União Europeia, e isto é extraordinariamente importante na redução dos níveis de solidão, no aprimoramento das conexões e da dimensão de inclusão social de todos, em particular dos mais velhos, mas usando os mais novos para esse efeito, isso são formas também de integração. Última nota que tem a ver com o seguinte: na agenda legislativa europeia, nós estamos, que é no domínio digital uma das prioridades, foi assim apresentado pela Presidente von der Leyen, foi uma das nossas 4 prioridades da presidência portuguesa e, portanto, eu destacaria 2 iniciativas legislativas que estamos a acompanhar, que eu acompanho a negociação. Uma delas será, digamos assim, aprovada ao nível do Conselho da União Europeia na próxima semana, no Conselho de Ministros da Competitividade, que é o Ato dos Serviços Digitais. É um elemento muito importante porque é um elemento de moderação de conteúdos nas plataformas digitais, com uma dimensão muito forte de empowerment e de proteção dos consumidores, em particular dos mais novos e dos mais idosos, e, portanto, o Ato dos Serviços Digitais é um elemento muito importante que coloca os cidadãos e os consumidores no centro das preocupações e de inclusão social, que é o elemento que estávamos aqui a falar, a partir do momento em que lhes dá um ambiente em linha mais seguro. Segunda iniciativa legislativa, para terminar, a questão da inteligência artificial. O ato da inteligência artificial é o primeiro ato a nível global, do ponto de vista regulatório e legislativo, que está a ser discutido. A Europa é um front-runner e, portanto, nós estamos na dianteira. Aquilo que fizermos será claramente considerado um padrão para outras regiões do mundo, Estados Unidos inclusive, e isto é extraordinariamente importante porque a verdade é que a inteligência artificial está presente no nosso dia-a-dia, muitas vezes não nos apercebemos e estamos a usá-la. A verdade é também que há aplicações de elevado risco que têm que ser sujeitas a obrigações adicionais e há determinado tipo de aplicações que nós não podemos usar nem aceitar usar na Europa porque são completamente contrárias aos nossos valores. É, por exemplo, o caso do social scoring, não é? Da pontuação social que os chineses usam e que nós jamais poderemos admitir que seja usado no caso da União Europeia, porque se afasta completamente do nosso quadro de valores. E, portanto, para vos dizer que a questão da inteligência artificial é um elemento fundamental de inclusão digital, de integração dos cidadãos, mas tem riscos associados extraordinariamente elevados. A União Europeia está a discutir isso como um todo e com uma dimensão antropocêntrica muito forte
e isso é extraordinariamente importante. Enfim, termino. Muito obrigado, Viviana, uma vez mais pela oportunidade e parabéns pelo trabalho fantástico que estão a desenvolver. Obrigada, Ricardo. Eu é que agradeço teres dado aqui esta apresentação. Para mim foi muito inspiradora. Não sei se há perguntas primeiro no público aqui presente ou virtual, se não eu tenho algumas perguntas. Existe um comentário do João Coutrinho que fala que são mais de 4 milhões de cidadãos no mundo que não têm acesso à internet. Essa exclusão trava logo a partir da possibilidade dessas pessoas terem acesso a novas tecnologias e elas mesmas contribuírem com inovações e de startups, empreendedoras e suportem também elas para uma verdadeira transformação efetiva para um mundo mais sustentável e inclusivo. Há que encontrar soluções vindas desses mais verdadeiros stakeholders para trazer essas pessoas para uma contribuição de um mundo mais sustentável. Enquanto mais de 4 milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet, nunca se conseguirá atingir via alguns estudos científicos o que denomina a verdadeira industrialização da economia partilhada, mais conhecida como share economy, cuja condição inerente é precisamente o uso da segunda geração de internet. Ricardo, queres fazer algum comentário a este impulso? Não, em primeiro lugar não é sequer uma pergunta, é um comentário e portanto é importante, é exatamente isso, ou seja, é um número assustador, foi aquilo que eu disse, há mais de metade da população do mundo que está completamente fora e portanto nós temos que olhar para eles como olhávamos há 20 anos para aqueles que não tinham água, que não tinham eletricidade, ou seja, o acesso à internet é hoje e deve ser interpretado como um bem absolutamente fundamental, um direito fundamental. E tem que ser assim plasmado, aliás, alguns países do mundo que já o plasmaram do ponto de vista constitucional, e nós na Europa temos que o fazer, e portanto, porque esse é um passo para que depois sejam dados, digamos, os meios necessários para reduzir esse gap. E portanto, eu estou completamente de acordo com o João Coutrinho e com o comentário que fez. Okay, então eu vou colocar as minhas questões. Ricardo, falaste deste índice DEGI, se bem percebi, o índice DEGI, estão a ouvir bem? Daí? Para Portugal, tens alguma referência para a diáspora portuguesa, especialmente neste caso a Alemanha, o que me interessaria, mas de uma forma geral, é possível fazer essa avaliação com os dados atuais ou ainda precisamos de ter uma... Não, isto é, o DESI analisa cada Estado-membro per se, portanto não é possível extrair, imaginemos, no vosso caso teríamos que olhar para os números da Alemanha, mas quase garantidamente não temos como extrair dos números globais da Alemanha aquilo que diga respeito em particular a determinadas comunidades, portanto o DESI não é o instrumento, nem a ferramenta, nem o indicador de onde se possam extrair esse tipo de conclusões, Viviana. Ok, obrigada. A segunda pergunta, falaste de fundos europeus para certas iniciativas nesta parte de literacia digital, nomeadamente para a geração, vamos dizer, prata, não é? Portanto, esta geração mais idosa, e falaste que está a haver uma espécie de dissociação, portanto, nós estamos muito avançados na excelência, na ponta da frente, mas estão a ficar muitos para trás, que vai um bocadinho de encontro, e queremos fazer um bocadinho esta consolidação, ou seja, os da frente tentarem puxar os de trás para... Portanto, nós vemos a ASPA como um veículo disto, aqui estamos hoje também a querer fazer este diálogo, estamos a ser um bocadinho front-runners desta parte digital, estamos a querer passar as best practices para outras associações que queiram connosco aprender. Que outras fontes nós poderíamos, temos a capacidade de concorrer para projetos europeus, se assim for, se houver, existe alguma coisa, não é que se não souberes alguma coisa tudo bem, mas se não souberes, se houver de futuro calls neste sentido, que promovam esta interação entre os mais jovens e os mais velhos e a parte de literacia digital, portanto intergeracional, portanto nós estaríamos dispostos aqui a ter um papel mais ativo, mas pronto, precisamos de alguma orientação, se há algum tipo de apoio, alguma linha aí que nos pudéssemos inserir, não sei se podes comentar ou de futuro ficamos em contacto. Bom, ficaremos com certeza de futuro em contacto, mas eu desde já vos alertava para duas referências importantes. A primeira é, pela primeira vez a União Europeia aprovou um quadro vertical financeiro para o digital, que se chama Digital Europe Programme, Programa Europa Digital, onde estão previstos, enfim, valores consideráveis, cerca de 7,6 mil milhões de euros,
identificados para áreas específicas de desenvolvimento de inteligência artificial, modernização de serviços públicos e também de desenvolvimento de capacidades digitais avançadas, ok? Porque a Europa tem um problema, Portugal tem um duplo problema, que é sobretudo no Tier 1, portanto no topo da pirâmide, nós não estamos a conseguir reter o talento que formamos. Essa dava outra grande discussão, é a perda de talento da Europa para, em particular, os Estados Unidos, e Portugal tem sido muito vítima disso. Há uma tentativa de inversão, sobretudo com a fixação de investimento estrangeiro externo direto em Portugal, mas eu diria, Viviana, o Digital Euro Program é uma nova oportunidade, vale a pena vocês olharem para ele, e evidentemente o Horizonte Europa continua a ser, enfim, era o antigo Horizonte 2020, agora chama-se Horizonte Europa, onde há um conjunto também de iniciativas muito interessantes, das quais vocês com certeza poderiam ser interessantes destinatários de execução, porque também depois temos a questão de executar. Não falta dinheiro, não falta hoje na Europa, falta a capacidade algumas vezes de foco e de execução para, no tempo útil, realizarmos. Ok, muito obrigada. Se depois nos puderes ajudar aí, dar assim mais um... Eu posso colocar uma questão? Sim, claro. Por exemplo, um programa do tipo, pegar em associações das nossas comunidades com um perfil mais jovem, com mais competências digitais, e trabalhar dentro da Europa um projeto de apoiar nas comunidades as pessoas mais velhas e as outras pessoas com menos competência em várias áreas, nomeadamente no acesso aos consulados, que é um problema que agora só podem fazer registros digitais de agendamento, e também não só porque nós temos a fazer um programa de desmaterialização de muitas coisas que podem ser muito úteis, como por exemplo a renovação de cartão de cidadão, que é uma dos agendamentos mais frequentes nos consulados, que pode ser feito totalmente online, mas é preciso que alguém ajude alguém a poder fazê-lo, ou a obter a chave móvel digital, ou a fazer o registro de nascimento online. Nós neste momento alargamos no princípio de novembro o registro de nascimento a toda a Europa completamente digital, mas e nós tínhamos feito o teste no Reino Unido e em França, e percebemos sim, houve adesão, mas certamente que foi uma porcentagem tipo, sei lá, 10%, 15% que aderiram, mas essa mediação para a aquisição de competências podia ser um projeto nas comunidades europeias, claro, financiados por esses fundos? Essa é a pergunta. A senhora Secretária de Estado, com certeza, até porque há uma nova, e esta é muito importante, há uma nova abordagem feita pela Comissão Europeia neste novo quadro financeiro, não apenas no quadro financeiro plurianual, mas tudo aquilo que é a nova linha programática de financiamento, que é esta, que é o estímulo aos chamados multi-country projects, ou seja, a dimensão transfronteiriça. Porque aquilo que a Europa tem também, e então no digital isso é por demais evidente, é um excesso de redundância, em que nós estamos a desenvolver em Portugal um determinado nicho muito bem e percebe-se que os finlandeses estão a desenvolver exatamente a mesma coisa. E depois temos um problema de falta de escala. E portanto aquilo que é a nova abordagem é, em vez de vários fazerem a mesma coisa, era bom que poucos pudessem fazer de forma integrada essa mesma coisa. Para quê? Para ganhar volume, escala e a Europa se afirmar do ponto de vista externo numa concorrência direta com os Estados Unidos, com a Ásia, enfim. Portanto, nesta lógica, e tal como a senhora Secretária de Estado diz, é absolutamente subsumível candidaturas de projetos transfronteiriços em que as comunidades, a associação das comunidades na Alemanha parceria com o mesmo tipo de, imaginemos a ASPA com a CAP Magellan, que é há bocado referida, com outra em Portugal, e aqui já tínhamos 3 Estados-membros, que é o mínimo, candidatarem-se a um programa desta natureza, por exemplo, para efeitos de inclusão social, inclusão digital dos mais idosos. Só nos tem que dizer qual é a call e para que ano, para que nós possamos mobilizar-nos, porque assim não pode ser daqui a 2 meses ou 3, não é? Viviana, aí a minha sugestão é esta, enfim, usarem inclusive a presença do deputado Paulo Pisco também para esse efeito e colocar-vos em causa, em contacto com a FCT, que é em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é quem normalmente tem a implementação e a execução deste tipo de fundos. Já é fácil. Temos aqui mais uma pergunta do Paulo para ti, Ricardo. Em primeiro lugar, quero aproveitar a oportunidade para dar ao Ricardo um grande abraço. Já não nos vemos há um tempo
já não nos vemos há um tempo e é sempre uma satisfação ver-te, e também aproveitar para agradecer a tua intervenção, e que é altamente inspiradora e que nos coloca aqui perante uma situação que é muito relevante e que tem a ver com a relação que as comunidades portuguesas e o próprio movimento associativo têm com os instrumentos digitais. E a minha pergunta, Ricardo, era, aproveitando todo o teu saber neste domínio, perguntar-te de que forma é que os instrumentos digitais podem servir para a promoção, para a projeção e para a valorização do movimento associativo e também para a sua sustentação no tempo e chegar às novas gerações que têm, de facto, uma mentalidade e uns interesses e até um domínio das tecnologias muito diferente daquilo que é a maioria do movimento associativo, que é, pode-se dizer, um pouco mais tradicional. A minha questão é esta diretamente, e eu creio que podes dar também aqui um contributo abordando este tema que é muito desafiante, Obrigado, Paulo, pela pergunta. Eu acho que ela, em parte, já foi respondida pelas intervenções, enfim, quer do Sr. Embaixador, quer da Sra. Secretária de Estado, e é evidentemente respondida pela organização deste evento, ou seja, a verdade é que as ferramentas digitais aproximaram e são muito inclusivas deste ponto de vista, e aquilo que foram décadas de afastamento geográfico, porque a questão da distância física, a distância geográfica era um problema, hoje não é mais. E isso era um problema muito, particular para as comunidades, não apenas estavam afastadas das famílias, mas entre si estavam também afastadas. Por exemplo, no Brasil, eu na altura participei mais ou menos ativamente na Federação das Câmaras de Comércio, e a dado momento, quer dizer, passou a utilizar-se a ferramenta digital como um fator de aproximação, de trabalho, mas ao mesmo tempo até de produção. A senhora Embaixador, a senhora Secretária de Estado vai hoje assistir a um concerto de fado na Alemanha. A própria produção cultural, a produção musical das comunidades portuguesas pode passar e deve passar a ser feita, inclusive utilizando ferramentas digitais para se divulgar, para se expor. E, portanto, há uma infinitude de oportunidades através das ferramentas digitais para aproximar as comunidades, para lhes dar escala, porque partilham mais ou menos todas dos mesmos desafios, esta é que é a verdade. Apesar de em alguns casos haver diferenças pela natureza da comunidade, apesar de muitas vezes etária, da sua integração social, até do seu perfil profissional, é verdade que isso está em mutação, está em mudança, a nossa comunidade está em mudança, a verdade é que os desafios são mais ou menos os mesmos. E, portanto, Paulo, eu acho que a digitalização é um instrumento incontornável, inexorável ao serviço das comunidades portuguesas, não apenas na perspectiva do Estado e da relação do Estado e dos serviços públicos com eles, mas entre as próprias comunidades. E, portanto, esses projetos vão ser condenados ao sucesso porque são incontornáveis, diria. Muito obrigado.